Muito bom dia a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu trago uma palavra para vocês. Se você parou para ver ou ouvir esse vídeo, é porque a palavra é para você também. Vamos ver no livro de João, no capítulo 11, ele tem um comentário sobre Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia? Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. Depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Essa é uma passagem bíblica muito conhecida de todos os irmãos, pois já houve muitas pregações com este comentário, de a ressurreição de Lázaro. E aqui, dando, vamos dizer, continuidade e finalizando aquela série acho que esse é o 3º vídeo que nós falamos sobre amizade, sobre com quem a gente pode ter amizade. Pode ser que não seja um assunto que tenha tanta ligação um com o outro, mas para que nós podemos avaliar o quanto podemos ser amigos desse ou daquele, dessa ou daquela, nós temos que conhecê-la, pelo menos um pouco.
Porque se nós conhecermos um pouco, nós vamos saber do que aquela pessoa gosta e nós vamos procurar fazer algo para que agrademos aquela pessoa. Se perguntarmos para quase todas as pessoas se ela ou ele conhece Deus, ele vai responder que conhece. Mas conhecer Deus de longe é uma coisa. Conhecer Deus de perto é outra coisa. Porque quando nós conhecemos Deus de perto, nós realmente sabemos quem é Deus. No Jardim do Éden, quando ao cair da tarde, Deus se aproximando ou chegando no jardim, ele conversava com Adão. Porém, Adão, mesmo sendo formado por Deus, ainda não havia tido a oportunidade de conhecer Deus. Porque se Adão conhecesse Deus de verdade, poderia até ter tomado um outro rumo à história da humanidade. Porque quando nós conhecemos Deus, que nós procuramos nos aproximar de Deus, nós temos que entender que a aproximação de Deus e o conhecer de Deus são coisas muito interessantes e muito importantes para nós. Porém, nós só vamos entender Deus um pouquinho. Completamente seria ou será impossível entender e compreender Deus. Para o ser humano compreender e entender Deus 100% é totalmente impossível, porque Deus, o ser humano não tem condição nenhuma de sondar Deus para conhecer 100%. Mas, se Adão soubesse do que poderia acontecer em um caso de desobediência, ele já teria dado uma pisada no freio e teria pensado diferente. Não, peraí. Se Deus me deu essa ordem eu teria que ter cumprido à risca. Porque Deus não é brinquedo. Se Ele deu uma ordem, nós temos que cumprir. E na hora que Ele, ao invés de frear bruscamente com relação a desobedecer a Deus, ele preferiu desobedecer. Então, com certeza, ele ainda não conhecia a Deus. Nós podemos ver também um exemplo de conhecer, né? De conhecer para poder ter certeza do que a gente está fazendo e de quem a gente está seguindo. Um exemplo é a rainha de Sabá. Ela ouvia tanto falar da prosperidade, ouvia falar da sabedoria, ouvia falar o quanto o rei Salomão era inteligente e organizado, mas ela preferiu visitar o rei Salomão para poder ter certeza daquilo que ela ouvia era verdade ou não. E assim ela passou a ter um pouquinho mais de conhecimento da vida e do viver de Salomão e o quanto ele era sábio, quanto ele era inteligente e o quanto até então
ele era prudente. E quando a rainha de Sabá se deparou com aquela situação, ela disse: na verdade, esse homem ainda é um pouco mais do que o que me falaram. Então, o conhecer, aqui nós paremos aqui no conhecer e voltemos à amizade. Quando nós procuramos ter a amizade com alguém, nós devemos saber quem é esse alguém, o que essa pessoa faz, com quem essa pessoa tem amizade. Tudo isso é muito importante para que nós tenhamos a amizade também com esta pessoa. Nós vemos aqui que fala sobre a aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. E Jesus era amigo desses três personagens, Maria, Marta e também Lázaro. Olha só a amizade que esse povo tinha. Eles eram amigos de Jesus. E Jesus se declarava amigos ou amigo deles. Então era uma amizade que tinha uma certa igualdade. Era correspondido de ambos os lados. Se eles se consideravam amigos de Jesus, porém também Jesus se considerava amigo desta família. E principalmente quando ele se dirige aos discípulos, dizendo: assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, Lázaro, o nosso amigo. Veja bem, olha só a quem ele se dirigiu com a palavra amigo, Lázaro. Quem é seu amigo? Quais são as pessoas que você declara que é realmente seu amigo? É alguém que te leva para o seio da tua família? É alguém que tenta te aproximar da tua família? É alguém que tenta te aproximar dos teus irmãos? É alguém que procura ensinar você a fazer o bem? Quem é seu amigo? Quem você tem escolhido para ser realmente seu amigo? Receba essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus. E se alguém que você tem escolhido para ser seu amigo é Jesus, parabéns. A escolha foi 100% certa. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.